Bom dia! O título do devocional é Há um propósito para todas as coisas e o texto está em Esté, capítulo 4, versículos de 12 a 17. São versículos rapidinhos, mas que trarão grandes lições para nós, tá? Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Obrigada porque o Senhor é bondoso, o Senhor cuida de nós. Obrigada porque o Senhor nos livra do mal e derrama sobre nós a tua graça. E nessa manhã, Senhor, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, ministre a palavra ao nosso coração. Derrama, Pai, sobre a nossa vida o Teu amor a cada dia, que Ele nos preencha de tal forma que a gente não sinta falta de nada. Peço que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mostre o melhor caminho a seguir, que o Senhor de fato derrame sobre a vida de cada mulher que está ouvindo esse devocional a bênção do direcionamento, que quando a gente se sentir perdida, qual decisão tomar, que o Senhor nos mostre, que nós tenhamos sensibilidade para entender e interpretar a Tua vontade. Abençoa-nos nessa manhã, ser com cada uma de nós, com cada um dos queridos, das pessoas que amamos e que não estão perto de nós, e que o Senhor cuide de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém. O texto diz assim: quando recebeu a mensagem de Esté, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esté enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo que Esté havia mandado. Só para contextualizar você, caso você não conheça a história de Esté e caso você tenha acabado de chegar aqui no grupo, a Esté era judia e havia tido um decreto no reino em que ela era rainha que todos os judeus deveriam morrer. Por quê? Porque Mordecai, que era o pai adotivo de Esté, esse que nesse trecho agora disse assim: não pense que você vai viver não. Você abra seu olho, Esté. Pronto, esse homem era o pai adotivo de Esté. Esté era órfã de pai e de mãe desde criança e ele, seu primo, a adotou como filha, educou e criou Esté. Mordecai havia dito para Esté não dizer que era judia. Nada tinha acontecido ainda. Ele simplesmente, acredito eu, sentiu de Deus não revelar essa informação ainda. Então, quando Esté se tornou rainha, ele disse a ela: mas não diz a ninguém não que tu é judia não, fica quietinha por enquanto. Só obedece, eu tô sentindo alguma coisa aqui, não diz não. E não disse. Mordecai foi eleito, né? Foi elevado o nível dele naquele reino, né? Naquela comunidade, vamos dizer assim. Ele fez parte do governo, né? Ele entrou mesmo para trabalhar lá para o rei Xerxes, enfim. E aí Amã, que era um braço direito do rei, certo? Amã era o braço direito do rei, era um homem super importante e exigia que os homens se curvassem diante dele. Mordecai vivia ali dentro, mas ele não se curvava. Por quê? Porque ele achava um absurdo. Mordecai só se curvava diante de Deus e não jamais iria se curvar diante de Amã. Amã estava engolindo seco, não estava gostando de nada disso. É tipo assim, que desaforo, esse cara acabou de chegar aqui, tá se achando, eu sou aqui o braço direito do rei, eu sou aqui, vamos dizer assim, o primeiro secretário, e o cara não se curva. Ele ficou tão irritado, ele tinha um ego tão inflamado que ele botou realmente um decreto que os judeus iam morrer, né? Ele fez lá as tretas dele. Estou resumindo aqui a história, tá, gente? Ele fez lá as tretas dele, o Amã, porque ele ficou tão ofendido que ele disse: pô, agora eu vou prejudicar todo mundo. E colocou o decreto de que
os judeus deveriam morrer. Se você tiver curiosidade para aprender mais sobre a história de Esté, é só você ler o livro dela, tá? Você vai entender tudo muito mais profundamente, mas aqui eu estou tentando contextualizar. Então você agora já sabe que tinha tido um decreto de que de que os judeus teriam que morrer. Pronto, Mordecai ficou doido, né? Desesperado. Meu Deus, e agora meu povo, né? Só que Esté, a rainha, era judia e ela ia morrer também. Não é porque ela era rainha que ela ia deixar de morrer. Entendem? Aí Mordecai disse, epa, pô, agora é a hora que Esté tem que entrar em ação, ela é a rainha, ela tem acesso ao rei que tem o poder de botar esse decreto pro chão. Então não, minha filha, peraí, Esté, vem cá, nega. Tipo isso, né? Vem cá, você vai ter que fazer alguma coisa. Não dá pra você ficar calada numa hora dessa, Esté. Será? Pensa comigo, Esté, será que Deus não permitiu que você hoje fosse rainha? Justamente porque ele sabia que isso ia acontecer. E aí você aí dentro pode mudar a situação de todo um povo. Esté, não fique calada não, agora é a hora. Você vai ficar quieta na sua? Esté certamente estava vivendo o quê, né? Daquele jeito, tipo, calma, não posso, não, que é isso? Não posso falar nada, não posso fazer nada, aqui eu tenho que ficar na minha, aqui, né? É um decreto, eu vou continuar dizendo que eu não sou judia. Ela poderia ou não poderia ter pensado assim? Poderia. Ela disse, eu não disse até agora que eu sou judia, vou dizer agora? E eu sou doida? Ela não poderia ter pensado assim? Poderia, mas aí foi quando Mordecai disse, epa, agora é a hora de você dizer que é judia. Agora é a hora de você interceder pelo seu povo. Não venha pensando que você vai passar ilesa dessa história não, Esté, você vai morrer também. E aí, já parou para pensar que Deus pode ter colocado você aí justamente porque sabia que neste momento você ia passar por isso? Então faça alguma coisa. E aí Esté automaticamente disse assim, ok, vamos fazer o seguinte, você tá certo, eu tenho que primeiramente honrar a Deus, eu tenho que primeiramente ser empática com o meu povo, então orem, jejuem, não comam nada por 3 dias, não bebam nada por 3 dias e orem, porque eu vou falar com o rei e eu só posso falar com o rei se ele me chamar. Ele não me chama há 1 mês, mas não tem problema, eu vou sem ele me chamar. E se eu tiver que morrer por conta disso, eu morrerei. O que a gente pode aprender com essa história e trazer na nossa vida? É que tudo na nossa vida tem um propósito. Às vezes você acha que é nada com nada. Às vezes você pode achar que uma instrução que você recebe é uma grande bobagem. Às vezes você pode achar que o que alguém te disse lá atrás é uma besteira sem tamanho. Mas Deus já viu o seu futuro e Ele sabe o que faz. Talvez você tenha passado por uma grande decepção na sua vida. Deus sabe por quê? Talvez você tenha saído de onde você nasceu, Deus sabe por quê. Talvez você tenha conhecido uma pessoa de um jeito tão despretensioso, Deus sabe por quê. Talvez você tenha se deparado com um cliente difícil que para você só trouxe um trabalho, um prejuízo, Deus sabe por quê. Talvez você tenha ficado calada, engoliu seco um desaforo, você foi injustiçada e você não sabe por quê, mas Deus sabe por que você ficou calada. Às vezes a gente não entende as coisas que Deus faz ou os caminhos que Ele nos coloca, mas Ele sabe por quê. Porque Ele sabe o final que Ele vai nos colocar. É o que eu falo sempre, imagina o Waze. Imagina o Waze. Às vezes você não entende alguns caminhos que você faz, você diz assim, mas eu achava que se eu fosse pela esquerda ia ser melhor, mas ó, ele tá mandando eu vir aqui pela direita. Por quê? Porque pela direita vai desviar de um acidente que tem lá na frente que tu não viu, mas o Waze já disse. Porque ele sabe. Assim é Deus na nossa vida. Esté não entendia o porquê, com certeza, eu acredito que ela na hora deve ter pensado, Mordecai, que viagem é essa, cara? Porque tu não quer que eu fale que eu sou judia? Qual é o problema? Porque eu vou ter que guardar esse segredo, ele é o meu rei, eu sou a rainha. Já começar omitindo, não, né? Não é possível não.
Ela poderia não ter entendido, mas Deus sabia por quê. E nós precisamos confiar. Sabe por que Esté confiava? Porque ela tinha pleno relacionamento com Deus. Sabe por que ela confiava em Mordecai? Porque sabia que ele tinha pleno relacionamento com Deus. Então grave isso na sua mente. Primeira coisa que você tem que entender: toda vez que você não compreender o caminho, confie plenamente em Deus. Mas para isso ser uma verdade em você, você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Ouça e confie a palavra, confie as ações, confie em pessoas que tenham pleno relacionamento com Deus, porque certamente uma orientação de uma pessoa que tem pleno relacionamento com Deus vai te levar exatamente para mais perto do que Deus tem sonhado para você. Foi isso que Esté viveu. Ela talvez não tivesse entendido o porquê. Meu Deus, eu fui eleita rainha, porque diante de tantas mulheres eu fui a escolhida, porque diante de tantas mulheres eu tive uma missão tão difícil, porque o Senhor me escolheu para libertar um povo inteiro. Logo eu, que de beleza, que de coragem tenho o suficiente, né? Porque a Bíblia diz que Esté era muito bonita, mas eu tenho talvez lá dentro de mim algumas faltas, porque Esté não era perfeita. Vamos parar para pensar na sociedade que Esté vivia, como era a figura feminina. Esté já não tinha pai, Esté já não tinha mãe, certamente ela já tinha uma ferida, mas ela estava ali dizendo: caraca, olha onde Deus está me colocando. Esté não era só uma rainha, Esté foi uma rainha que teve uma grande relevância naquele reino. Ela foi uma rainha que trouxe libertação. Ela foi uma rainha que, antes de agir com o seu poder, sou rainha, tenho poder, ela agiu com o poder de Deus, não foi nem com o poder do rei. Não duvide dos caminhos que Deus coloca você. Não questione quando Deus te mandar esperar. Não questione quando Deus te mandar calar. Não questione quando Deus fechar uma porta. Não questione quando Deus disser assim, ó, é agora. Porque Esté poderia ter dito: poxa Deus, tanto momento para dizer que eu sou judia, eu vou justamente dizer no momento em que eu tô para morrer. Rapaz, arrasou aí, obrigada. Não questione, porque alguns desafios que Deus coloca em nossa vida, eles são colocados para que Deus seja exaltado, e vocês vão entender perfeitamente. Vocês vão aprender com Esté amanhã. Coragem, ousadia e, mais do que isso, confiança. Porque a coragem de uma mulher que tem o coração voltado para Deus, ela é impulsionada pela confiança que ela tem em Deus. Porque uma coragem sem confiança em Deus é loucura, é inconsequência. É isso que você tem que botar na sua mente. Quando Esté se coloca diante do rei, você vai ver amanhã, ela não estava ali só sendo uma mulher corajosa, ela estava sendo uma mulher confiante na onisciência de Deus, na providência de Deus. É tipo assim: se o Senhor me colocou aqui, algo o Senhor tem para mim, algo o Senhor tem para esse povo, algo o Senhor tem para nós. Não importa o final, se o Senhor esteve comigo até agora, algo grandioso o Senhor tem, então eu vou agir. Isso é uma coragem de uma mulher que tem um coração em Deus. Que nós temos dentro do nosso coração é confiança em Deus. Esté tinha isso. Confiança nos propósitos de Deus, confiança nos caminhos de Deus, e nós precisamos ter essa confiança. Eu tenho desenvolvido essa confiança, eu quero que você desenvolva também na sua jornada, tá? Que Deus te abençoe muito nesse dia, que Ele te faça uma mulher corajosa, entendendo sempre que a coragem da mulher que tem um coração voltado para Deus é consequência da confiança que ela tem nele, tá? E lembre-se, Deus sabe todas as coisas e Ele tem um plano para todas as coisas. Não questione, confie, obedeça. Tá? Que Deus te abençoe muito e te conceda uma excelente quinta-feira na presença dele, tá bom? Beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.